Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 21 de agosto de 2024, quarta-feira, e começaremos o nosso episódio de hoje falando sobre bananas. Não bananas que a gente elege, ou que os outros elegem, ou bananas que elegem outros bananas. Não, bananas. Eu vou até usar como símbolo do post de hoje uma foto que eu tirei casualmente andando pela rua numa viagem, tal, acho que até foi em Nova York, tinha uma banquinha de frutas cheia de banana e escrito embaixo assim, comida móvel. Porque, puxa vida, banana, acho que nenhum designer teria inventado alguma coisa tão perfeita, porque é uma comida que não precisa de embalagem, né? Você pega a banana, joga dentro da sua bolsa, né? E depois você abre e a própria embalagem Cara, é uma absoluta perfeição. Né? Mas bananas já foram, inclusive já usei o tema bananas para abrir muitas das minhas palestras, as minhas palestras que cada vez têm menos demanda, porque eu acho que os pagadores das palestras já perceberam que tem alguma coisa meio subversiva nas coisas que eu falo, porque normalmente a galera adora, né, quando eu falo de colaboração, de ética, de impacto, de horizontalidade, de diversidade, normalmente os pagantes não querem que alguém faça marola, portanto, eu acho que isso explica, talvez, porque de uns tempos para cá a demanda pelo meu discurso caiu um pouquinho. Mas eu já comecei várias palestras falando de banana, usando justamente essa foto, e o foco ali, a pegada era mais ou menos o que eu vou reproduzir aqui, porque eu acabei de ler um artigo na Conversation, que é uma boa revista de ciência, sobre bananas. A sua banana pode estar em risco, isso não é nenhuma piada de origem sexual, né, mas a nossa banana pode estar próxima de um apocalipse, e já aconteceu uma vez. Então vamos lá, bananas, existem inúmeros tipos de banana. Sei lá, você viaja por aí, você vê um monte de banana nica, ouro, prata, é uma confusão danada. Tem banana, cara, é o caos das bananas, tem muita banana, mas normalmente quando a gente fala de banana, que você vai no supermercado e compra banana, é sempre a mesma banana. Aliás, é literalmente sempre a mesma banana, porque essa banana é um clone. Todas as bananas que a gente vê vendendo por aí são clones da banana Cavendish. A banana Cavendish não existia, veja bem, não existia a banana Cavendish até ela ser praticamente, não digo inventada, mas cruzamentos seletivos, tá? Mas ela foi realmente inventada pelo Cavendish, que era um britânico, para tentar resolver um problema global. Que problema global era esse? Era um fungo, e agora eu vou olhar o nome aqui que eu sempre esqueço, Fusarium oxysporum cubense, que parece alguma coisa do Harry Potter que vai fazer o companheiro dele virar um sapo. Não é? Mas o Fusarium faz uma fusarca. O Fusarium é um fungo que ele se infiltra ali pelo sistema vascular da planta e mata a planta. Né, o que acontece, aliás, ele infecta mais de 100 tipos, mais 100 espécies de plantas diferentes, tem uma variedade ou outra aí que pode afetar os seres humanos também, mas o que acontece é que na década de 50, né, houve um surto desse fungo. Naquela época a banana mais comercializada era uma banana chamada de Gros Michel, diferente, mais curtinha, mais gorduchinha assim, e essas plantações de Gros Michel foram simplesmente dizimadas, aniquiladas, um genocídio bananal. Não é? E aí todo mundo em pânico, o que vai acontecer com a banana? Porque, veja, banana se reproduz praticamente por clonagem, né? Todas as bananas são iguais. Então, se você no mercado só oferece, né, e se você nas plantações só planta o mesmo tipo de banana, quando aquele tipo de banana se mostra vulnerável a um fungo ou a qualquer outra praga, cara, é o fim do mundo. Isso aconteceu uma vez na década de 50 com o Gros Michel, e a salvação foi uma variedade nova que foi cultivada pelo Cavendish e que salvou todo mundo, e que ela era resistente ao Fusarium, whatever, só que não mais. Não preciso dizer que fungo não tem mais nada para fazer da vida, a não ser ficar, né, experimentando novas maneiras de atrapalhar a vida de todo mundo. Assim como vírus também, bactérias também. Então, adivinha, a seleção natural não para, a seleção natural não perdoa, e o que acontece é que agora temos uma nova variedade de Fusarium que está provocando aí uma confusão, a confusão do Fusarium, uma confusarium nos bananais do mundo, e o artigo está falando, agora está todo mundo correndo atrás, como é que a gente fica livre, que outro clone que a gente vai usar. Mas nesse meio tempo, o artigo faz um apelo, olha, por que você não experimenta outras variedades de banana? Existem outras bananas por aí, força o teu supermercado, convença a tua mercearia
a apostar em bananas que não sejam necessariamente a Cavendish. Eu gosto dessa história não só porque mostra a infinita disposição da vida em se diversificar e aproveitar oportunidades, não é mesmo? Mas também mostra a nossa profunda limitação cognitiva que a gente, não sei se a gente não tem memória RAM, se a placa gráfica que é ruim, eu não sei o que é, mas a gente gosta das coisas sempre iguais. Nós não suportamos muito bem a variedade, nós não suportamos bem a diversidade, nós não suportamos bem as mudanças, nós não suportamos bem o devir, né? Então, por essa incapacidade cognitiva, a gente prefere tudo absolutamente idêntico em todos os lugares que a gente vai, né? Haja vista turistas americanos quando vão para um lugar, querem ficar, nem que o cara esteja lá na Croácia, o cara quer ficar num Holiday Inn, né? Porque senão ele vai reclamar que o banheiro, a ducha, a descarga, ou seja lá o que for, não é? Então, essa nossa, não sei, essa peculiaridade cognitiva da nossa espécie, ela tem um custo, né? Porque isso acaba se refletindo em, sei lá, empresas que contratam todo mundo igual, né? Ou sociedades que privilegiam sempre o mesmo tipo de pessoa, né? Ou então sistemas de pensamento que são curiosamente monolíticos e que vão se reproduzindo feito clone. Eu tenho dó de quem vai para a escola hoje estudar qualquer coisa, provavelmente vai estudar história da mesma maneira que se estudava, sei lá, 50, 60, 70 anos atrás, são os mesmos livros, o mesmo discurso, né? Você vai repetir como se fosse algum livro sagrado, não é? Enquanto isso as coisas evoluem, eu fico feliz porque é isso que eu observei quando eu voltei ontem a acompanhar. Vamos falar mais de plantas daqui a pouquinho, mas eu quero abrir uma brecha aqui. Eu, de novo, tive que circular pela cidade, coisa que realmente não me agrada, mas aproveitei para avançar um pouco mais naquele meu livro do Whitehouse, que chama, né, Harvey Whitehouse, que chama Heranças, né, Explicações Evolucionárias do Mundo Moderno, seja o que for, e ele estava numa parte do livro dedicada ao tema de religiosidade, é um dos pilares da nossa espécie, são 3 pilares, tribalismo, conformidade e religiosidade, em que ele começa a tentar entender o que faz com que algumas sociedades tenham feito sacrifícios humanos. Quando a gente pensa em sacrifício humano, eu inicialmente penso nos astecas que, né, para fazer, olha, se eu não arrancar um coração desse prisioneiro aqui, né, se eu não abrir o peito desse cara vivo, arrancar um coração pulsante e oferecer para o sol, o sol não vai andar mais, tá bom? O sol é movido ao sangue dos sacrifícios, então a única maneira de garantir que essa nossa monarquia sanguinolenta, né, continue propiciando boas colheitas e boa saúde e tudo mais, é continuar arrancando, usando aquela faca, como é que chama aquela faca? Eu já esqueci. Aquela faca engraçada que eles, já esqueci mesmo. E abrir o peito de todo mundo ali, na frente de todo mundo, um espetáculo magnífico, sanguinolento. Bom, eu achei que só os astecas fizessem isso, mas aí o livro me lembrou que os incas, que eu tinha até uma certa simpatia, também faziam sacrifício humano à torto e à direito, né? Por várias ocasiões, pode ser uma seca, pode ser uma ocasião especial, pode ser o aniversário do monarca, não é mesmo? Então teve ali uma ocasião em que eles sacrificaram 200 crianças no aniversário do monarca. Puxa, que presente bacana, né? Como é que você canta parabéns para você? Mas como é que as pessoas eram mortas varia imensamente, pode ser enforcamento, pode ser enterrar viva, pode ser decapitação, variava bastante, e a gente tem inclusive vestígios muito palpáveis de como essas pessoas, essas crianças, grande maioria crianças, foram sacrificadas porque muitas desses corpos ficaram em regiões ali do Peru que são muito áridas e eles foram mumificados, então você consegue ver como é que eles foram estraçalhados, destroçados, mutilados, etc, etc, etc. Uau, ok, ponto negativo aqui para os incas, mas a questão é que não só essas culturas da América pré-colombiana praticavam isso. O que ele conta e que me surpreendeu um pouco é que praticamente todas as culturas passaram por alguma fase em que havia sacrifícios humanos. Então você vai encontrar sacrifícios humanos no norte da Europa, nos povos célticos, no começo da história do Egito, você vai encontrar isso nos povos da Micronésia, Melanésia. Uau! Né? Você vai encontrar tudo quanto é canto. Num certo ponto da história dessas culturas, supondo que elas duraram além disso, né? Mas supondo que elas tenham durado além dessa fase nefasta, aparentemente isso cai digamos assim, sai fora de moda, né? Você não vê mais tanto sacrifício assim, sai fora de moda e tal, e a questão é por quê?
Não, não é necessariamente o advento de alguma religião monoteísta, né? Talvez até tenha contribuído, claro, mas o que ele vai tentar mostrar ali, e é isso que eu gostei, é uma nova maneira de você estudar ou pensar ou considerar a história, saindo fora dos dogmas, saindo fora das correntes ideológicas, saindo fora das panelinhas, né? Que é o seguinte, ele resolveu, junto com outros cientistas, num grupo multidisciplinar, criar um gigantesco banco de dados público com tudo que a gente sabe sobre todas as civilizações e culturas e tudo, simplesmente tudo. Eles estão tentando, curiosamente eles deram o nome de Seshat, que é uma deusa egípcia do conhecimento, eu não sabia, eu tive que perguntar, porque eu já tinha esquecido de perguntar para o ChatGPT, mas pois bem, esse banco de dados Seshat, eles estão ali tentando registrar tudo que a gente sabe sobre tudo que a gente já encontrou, e o que eu acho mais legal aqui, é que você tem que, sei lá, como é que você descreve uma certa civilização? Você tem que ter uns parâmetros. Que parâmetros são esses? Quais são os parâmetros importantes? Eles resolveram ser generosos, então eles conversaram com várias linhas de historiadores, arqueólogos, sei lá, o diabo, sociólogos, e foram coletando os parâmetros que cada uma dessas disciplinas, ou até mesmo dessas tribos, achava interessante, e no fim eles têm 50 e tantos parâmetros diferentes para descrever cada momento de cada civilização, né? Eles se organizam em mais ou menos 9, se eu não me engano, tem um guarda-chuva aí de 9 valores principais. Eu já esqueci, é o tamanho da capital, é a complexidade da sociedade, é o tamanho da população, e assim vai, né? São 9, em suma você monta lá um tabelão, né, e está lá pronto para você eventualmente procurar correlações. E aí, em cima dessa base incrível, fantástica, né, o que ele fez? Ele foi tentar ver se havia alguma coisa que explicava, alguma coisa em comum entre os momentos de transição do sacrifício humano para alguma outra forma de religiosidade. O que é interessante é que ele comenta que se você perguntasse para um historiador, não, o que vale ali é a luta de classes, é a dialética do não sei do que lá, é o princípio, não fala com aquele cara ali porque o princípio dele está errado. O outro vai falar, não, imagina, esquece a luta de classe, o que vale aqui é a questão da ecologia, a questão se de repente os recursos naturais, aí você fala com o terceiro, fala, não tem nada a ver, isso é uma consequência direta do aumento da população. Bom, o que é legal, porque essas discussões são infinitas, né, provavelmente terminam em morte, né, se você dá uma faca para cada um, lá na Faculdade de Ciências Humanas da USP. Mas o mais legal, desculpa, eu tive que limpar um pouco a garganta aqui. O mais legal dessa história é que você pode deixar todos esses vieses de lado, né, todos esses vícios, todas essas deformações profissionais de lado e simplesmente olhar os dados. E aí o que ele concluiu, sobretudo nessa questão da transição do sacrifício humano para outra forma de religiosidade, ele percebeu que todos os fatores importam. Não é só a questão de desigualdade, não é só a questão de tamanho da população, na verdade é tudo ao mesmo tempo, tudo importa. Mas uma coisa interessante que ele coloca aqui é que dá para observar um certo padrão, que é o seguinte: essas culturas muito opressivas em que você tem o sacrifício humano, que é a última forma, a forma máxima de coerção, né, de monopólio da violência do Estado, vamos chamar assim, né? Eles funcionam durante um bom tempo em sociedades que têm um certo tamanho e uma certa homogeneidade. Né? É a mesma cultura, é o mesmo povo, está tudo mais ou menos, tudo parece estar funcionando, né? Você tem um monarca que inventou ali uma narrativa sem pé nem cabeça para ser monarca, se você me tirar daqui, o sol vai parar no céu, então por isso vamos continuar sacrificando prisioneiros e eventualmente fazendo um churras depois, porque eles acabavam fazendo canibalismo muitas vezes, não é? Mas o que acontece é que à medida que essas populações acabam crescendo, elas começam a conquistar outros povos. Né, começam a fazer impérios. É engraçado porque eu não sei porque o Brasil se autodenominava império, porque império do quê? A gente conquistou o quê? O Paraguai? Não conquistou nada. O Brasil era o Brasil, não sei porque você é um reino, não é? Não sei porque é um império, imperador, acho que era só um problema de dimensões penianas, não sei. Mas tudo bem. Então, império é quando você conquista outros povos. Então você tem o Império Macedônico, você tem o Império Egípcio, que realmente, né, você tem o Império Assírio, Babilônico, Acádico, sei lá, tem um monte de império. Né, mas quando você começa a expandir
e você cria um império, o que aumentam, várias coisas aumentam. Né? Em primeiro lugar, você está se espalhando geograficamente. Em segundo lugar, você tem uma diversidade imensa, né? Vai ter gente ali que, né, de uma hora para outra, como assim, agora quem manda em mim é um cara que acredita, sei lá do que, num touro. Então, à medida que a diversidade aumenta, a escala aumenta, então esse tipo de controle opressivo em cima de algum Deus que realmente só diz respeito àquele lá, ele começa a perder força. E curiosamente, nesse momento, começam a surgir, isso faz aí, sabe, 3.000 anos mais ou menos, 2.500, vamos chamar 2.500 anos, né, para fazer uma aposta razoável, que muitos historiadores já tinham reconhecido como o período dos eixos de axialidade das religiões, porque surge praticamente ao mesmo tempo, né, em várias regiões completamente diversas, religiões diferentes, ou pelo menos visões de mundo diferentes. Surge o budismo, né? O budismo primeiro que tem um discurso muito pacífico, de compaixão, etc. e tal, e em princípio não está enaltecendo ou legitimando alguma classe dominante, não. Ao mesmo tempo surge o monoteísmo judaico, que também, em princípio, né, veja bem, começam a surgir no mundo, começa a surgir o zoroastrismo, começa a surgir o jainismo, começa mais ou menos na mesma época, começam a surgir várias crenças, várias maneiras de ver o mundo, que têm uma coisa em comum, são chamadas de religiões moralizantes, porque elas pressupõem alguma divindade que presta atenção no que você faz. Não, antes disso não, os deuses estão lá tocando a vida deles, né? Você eventualmente subornava os caras para os caras não fazerem nada demais, mas ele não estava aí se você matou alguém, comeu, tanto faz, né? Os deuses gregos não estão nem aí com o que você faz, os deuses incas também não estão nem aí com o que você faz, às vezes eles podem reclamar se você maltratar a natureza, né? Porque muitas dessas divindades eram associadas a alguma coisa natural. Mas surgem esses deuses, ou essas crenças moralizantes. Existe uma moral. Essa moral deveria pautar o seu comportamento. Se você não se comporta segundo essa moral, você fica mal na foto nesse sistema religioso, né? Os reis passam a ser, não tem mais essa bola toda, né? Eles não estão acima do bem e do mal. Os reis também têm que se sujeitar a essa história toda e já começa uma preocupação, né, com o que vai acontecer com você depois que morrer, você vai ser recompensado depois ou vai ser punido depois. Essas religiões chamadas de moralizantes, elas surgem mais ou menos ao mesmo tempo, com várias características comuns que eu estou colocando aqui para vocês. Eu vou dar um link aqui para... eu poderia eventualmente me aprofundar um pouco mais e dizer quais são os 9 princípios, etc, etc. Mas é mais ou menos nessa linha, né? Eu achei isso extremamente interessante porque eles estão associando isso a um momento de culturas que saíram fora do seu quadrado, começaram a incorporar outras culturas que têm pensamentos completamente diferentes, e aí fica muito complicado você vir com um discurso, desculpa, meu Deus é muito melhor que o seu, então para com essa besteira, senão, sei lá o quê, né? Huitzilopochtli vai se vingar de você. Não é? Então, eu acho isso extremamente interessante, eu já tinha visto, eu não sei se ele vai tocar nesse assunto também, porque, veja, nessas antigas religiões que eram desses antigos cultos e crenças, que eram de povos, que eram bastante homogêneos, bastante consolidados, sempre no mesmo lugar, cara, para você praticar religião, você vai ali até o templo, certo? Vai ter aquelas grandes festividades, vai ter sacrifício, sangue por tudo quanto é lado e tal, mas à medida que também as civilizações começam a circular mais, você tem, sei lá, a Rota da Seda, né? Se você vai viajar pela Rota da Seda inteira, ou se você vai transitar pelo Mediterrâneo num barco, e a gente já vai falar disso daqui a pouquinho. Então, pera um instante só, você vai estar longe do seu templo, você vai estar longe do sacrifício, você vai estar longe da montanha sagrada, você vai estar longe do poço sagrado. Cara, e aí o que você faz? Começa a ficar muito mais interessante a ideia de um Deus móvel, mais ou menos como a gente falou da banana, né? Que ele está onde você estiver, basta você rezar onde você estiver, né? Ele segue você onde você estiver, é uma questão também de mobilidade, ele acompanha você onde você estiver, não é mais que se você estiver fora dali, né, fora de casa, pronto, a casa caiu, né? Mas o que eu acho mais interessante disso tudo é que isso não são, sei lá, hipóteses dentro de alguma linha ideológica.
Não, você está validando isso com dados, você está tentando cruzar isso para ver se tem alguma aderência, se faz sentido esse tipo de abordagem. Aí depois você pode procurar causas evolutivas. Eu acho isso um alívio, eu acho isso um respiro. Né? Eu tenho quantos raríssimos aqui, estou lembrando aqui do Tomashi, claro, que trabalham com dados, vão achar isso perfeitamente normal, perfeitamente aceitável, mas veja, eu acho praticamente revolucionário. E já que a gente falou aqui de circular pelo Mediterrâneo, tem uma história, um vídeo que foi por acaso, foi recomendação do YouTube, não era um canal que eu seguia, mas que eu achei também muito bacana, eu já comentei com vocês, né? Que tem, entre várias linhas de historiografia, de história, de filosofia da história, muitas delas, sei lá, vamos falar dos grandes generais, das grandes guerras, dos grandes homens que deixaram a família para trás para matar os outros, vamos falar dos grandes não sei o que lá, vamos falar das conquistas da cristandade, que foi a história que eu aprendi na escola, desculpa. A história que eu aprendi na escola era decorar um monte de datas sobre várias batalhas, vários príncipes e tal. Ninguém contou que muitos deles eram completos maníacos ou completos incompetentes, mas tinha essa história glorificante. Aí depois, obviamente, vem a história marxista, a luta de classe, assim vai, ok? Mas o que é interessante é que surgiu, eu acho que eu não estou falando de orelhada, posso ter perfeitamente errado, mas que isso deve ser coisa da década de 60, talvez 70. Você tem Fernand Braudel e outros historiadores que vêm com a história dos anais, e de novo isso não é nenhuma piada besta, né? Anais significam registros, né? Vamos tentar analisar a economia, o que era comercializado, para onde as pessoas viajavam, vamos tentar entender as trocas, vamos tentar entender a vida cotidiana, o que as pessoas comiam, né? Eu acho muito mais legal do que ficar estudando ou glorificando um bando de macho alfa sociopata, né? Eu, pelo menos, não sei, né? Mas o que é interessante é que esse vídeo acho que está mais ou menos nessa linha, e ele vai falar de um produto ou de algo, de uma coisa que tem uma importância histórica que a gente não reconhece. A gente fala hoje, aliás, tem um artigo muito interessante, vou compartilhar com vocês, sobre a dependência do mundo moderno daquilo que é chamado de terras raras. Terras raras são alguns elementos, tipo neodímio, fala aí, cara, são os elementos completamente loucos, que estão na base, sei lá, dos carros elétricos. A gente tem aqui em casa carro elétrico, de materiais especiais, a gente depende desses materiais que são raros, e para você extrair essas coisas raras, você faz um estrago simplesmente descomunal. Então você fica pensando, peraí, até que ponto a economia é sustentável se ela está provocando um desastre ecológico de mineração. Ok, então esse é um artigo, uma linha muito interessante de pesquisa, mas ele não está falando aqui de algum metal como lítio, cobalto, não, ele está falando de madeira. Ele está falando aqui não só de madeira em geral, de uma madeira específica, especialíssima, com propriedades únicas. Ele está falando aqui do cedro. O cedro que, não sei se vocês têm familiaridade com a cultura libanesa, mas a bandeira do Líbano tem um cedro. Aliás, aquele cedro na bandeira do Líbano não é qualquer cedro, não é um cedro imaginário, é um cedro que tem, sei lá, 3.000 anos e continua firme e forte. Por que que um país como o Líbano coloca um cedro na bandeira, né? Ainda mais nós, um país que, aliás, vou dar um link aqui para uma reportagem do Celso Trigueiro, do Trigueiro, dizendo que o Brasil já perdeu 1/3 das suas matas, 1/3. Tá? Então o Líbano também quase perdeu tudo, agora recuperou. Mas vamos lá, por que tem um vídeo falando da importância histórica do cedro? Porque, veja bem, você tem um país como o Egito. Se o Egito quiser se expandir, se o Egito quiser construir, ele vai precisar de madeira. O Egito tem madeira? Não muito, não é? Então você quer construir barcos. Os fenícios, que são justamente os povos ali que hoje correspondem a onde está o Líbano também, eles precisavam fazer barcos, e barcos precisam de mastros, e se o mastro for muito grande, se for com uma madeira qualquer, ela vai quebrar. Então outra madeira vai ser muito difícil de você moldar no formato do barco. Acontece que o cedro que você encontrava no Líbano, nas montanhas do Líbano, umas montanhas muito altas, inclusive montanhas nevadas, o que, se eu não me engano, Leban quer dizer justamente isso, montanhas brancas ou alguma coisa dessa. Né? Essas árvores tinham propriedades extraordinárias. Primeiro, elas eram altíssimas e com um tronco bastante direito, o que significa que você podia fazer tábuas, você podia fazer pilares, você podia fazer colunas daquela madeira. Em segundo lugar, a madeira resistia
admiravelmente a fungos, a decomposição, numa época que você não tinha lá, sei lá, verniz ou grandes tratamentos químicos para garantir que a madeira não apodrecesse, o cedro dura pra caramba. Tanto que até hoje os caras volta e meia descobrem alguma coisa arqueológica feita de cedro. Em terceiro lugar, é uma madeira que é dura, é bastante resistente, é robusta, mas ela é flexível. Ela é flexível. Isso é extremamente interessante, porque você vai fazer um barco, por exemplo, você imagina o barco está lá com o mastro vai estar ao vento, certo? Essa é a função dele. Se a madeira não for flexível, na primeira ventania o bicho quebra, né? Então você tem ali quase um material mágico. O que foi esse material que permitiu, por exemplo, sei lá, desde a construção dos grandes templos egípcios, que permitiu a construção dos barcos dos fenícios que conquistaram o Mediterrâneo, né, que chegaram até Cartago. Para chegar até Cartago e fundar Cartago, né, os fenícios precisavam de um material, de um super material, como se fosse o titânio de hoje, como se fosse a fibra de carbono, como se fosse, sei lá. E esse material era justamente o cedro. O cedro era tão importante que ele aparece na Bíblia mais de 100 vezes. Mais de 100 vezes. Né? Aliás, antes da Bíblia já havia outras histórias também muito interessantes. Uma delas, que acho que até serviu de base para a história do Noé. A história do Noé é basicamente um plágio da história do dilúvio. A história do Gilgamesh. O Gilgamesh é um episódio, também é um épico que a gente tem inúmeros fragmentos, a gente já consegue reconstituir bastante bem essa história, já foi traduzida, eu já li, é magnífica, né? E aí, num certo momento, o Gilgamesh, que era um macho alfa destrambelhado, ele resolve fazer uma peregrinação até uma floresta onde ele vai colher, vai serrar, vai arrancar, vai roubar, né, árvores que são mágicas, maravilhosas, porque ele vai construir uma nova cidade, uma nova porta do seu templo, e para conseguir pegar essas árvores, ele vai ter que enfrentar um monstro que protege as árvores, ele mata o monstro e derruba as árvores, mais ou menos como os bolsonaristas em geral, garimpeiros ou pecuaristas desalmados, né? Mas veja, no Gilgamesh, os cedros do Líbano, e isso é no Líbano, só porque ele tem uma condição geográfica muito específica. Né? Aquelas árvores, elas são endêmicas, elas nascem naquele pedaço só. Então, desde o tempo da Babilônia, desde o tempo da Assíria, os caras já estão atrás dessa história toda. Eu não preciso dizer que obviamente, todo mundo querendo usar esse material maravilhoso. Chegou uma hora que, cara, quase não tinha mais. O imperador Adriano, né, romano, ele, quando percebe que maravilha de recursos que era aquilo, ele chega a fazer um muro em volta para proteger. Isso é repetido depois, mais lá para frente. Quando que fizeram isso de novo? Eu não lembro se foram os como é que chama? Não lembro. Eu sei que mais uma vez tentaram cercar. Não, foi o imperador alemão. No século XIX, ele também tenta proteger aquilo, mas num certo momento o número de árvores, que era 100 mil árvores, originalmente cai para 20, cai para um número simplesmente pífio. Ou seja, o cedro que realmente movimentou, né, foi um material absolutamente excepcional, que moveu a idade do bronze, os navios, as construções, o comércio e tudo, ele estava em vias de extinção. Felizmente, o próprio Líbano hoje tem um programa de preservação, né? Os cedros estão se multiplicando novamente, é uma árvore absolutamente espetacular, e aí você vai entender porque vários restaurantes, a Bandeira, etc e tal, tem o cedro ali, porque o cedro foi, quem diria, né? Quem diria que uma das coisas mais importantes para a máquina toda da Idade do Bronze, para aquela primeira tentativa de globalização, né, de impérios se expandindo, né, e a gente já comentou o que acontece quando impérios se expandem, a coisa fica um pouco instável, você tem que ter um outro discurso, né, o cedro foi praticamente uma árvore sagrada. Então, você já começa até a achar mais interessante os povos que cultuam árvores sagradas, porque o cedro foi tudo isso, e que bom que o Líbano preservou. Raríssimos e raríssimos. Tem mais histórias aqui, mas acho que eu vou deixar para amanhã. Eu espero que esse episódio tenha sido interessante. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.